Olá a todos, eu me chamo Raíssa Freitas, sou fisioterapeuta, mestre em fisioterapia e doutoranda em ciências da saúde pela UFRN, atuando em pesquisas de epidemiologia clínica e fisioterapia geriátrica. Hoje nós iremos abordar um tema bastante importante para o cenário atual, nosso cenário atual, que são as políticas de envelhecimento ativo, tentando entender quais são os principais marcos do envelhecimento populacional e os principais desafios que a nossa população vai enfrentar com esse envelhecimento, certo? Então, iremos abordar um pouco sobre a epidemiologia do envelhecimento e o conceito do envelhecimento, certo? Citar um pouco, mostrar as principais alterações fisiológicas do processo de envelhecimento e quais são os principais desafios desse envelhecimento populacional, o que significa envelhecer com sucesso, o que é envelhecimento bem-sucedido e quais são as políticas de programas de envelhecimento que nós temos atualmente. Tentar também entender um pouco sobre os fatores determinantes do envelhecimento ativo e o que está sendo feito para promover esse envelhecimento ativo a nível local e regional, e abordando um pouco da importância da atividade física para a promoção do envelhecimento ativo, enfatizando seus principais benefícios e efeitos nessa população. Já não deve ser surpresa para ninguém de que o envelhecimento ele é fato, que a população ela vem envelhecendo gradativamente, ok? E que a média de idade ela vem aumentando ao longo dos anos, podendo chegar a 38 anos em 2050 ou mais. Estima-se que a população acima de 60 anos tem um acréscimo de 12%, né? Estimativa de 2006 para o ano de 2050, sendo que a faixa etária que a gente vai poder observar o maior aumento populacional é aquela acima de 80 anos, sendo que a taxa dos indivíduos centenários, 100 anos ou mais, também vai aumentar consideravelmente nos próximos anos, sendo que esse envelhecimento populacional ele ainda é acompanhado de incapacidade por cerca de 11% dos homens e 16% das mulheres, sendo que naqueles acima de 80 anos, 4 entre 5 dessas pessoas sofrem alguma incapacidade como resultado de alguma doença crônica não transmissível, que são a principal preocupação hoje em dia da nossa população, né? Que são as doenças cardiovasculares, osteoarticulares e mentais. Então, esse envelhecimento populacional faz com que a falta de culturas políticas fortes, né, na política social, as mudanças da política social, a ausência dessas mudanças podem gerar maiores problemas, tá? Não só para o indivíduo, mas como na população no qual ele está inserido como um todo. Então, a maioria dos autores conceituam o envelhecimento como uma etapa da vida na qual há um comprometimento da homeostase, do equilíbrio interno, tá? Deixando o idoso, o indivíduo, ele mais frágil, fazendo com que tenha uma vulnerabilidade progressiva do indivíduo diante de uma sobrecarga considerada fisiológica, certo? Já o envelhecimento saudável, ele é caracterizado, definido como um processo de envelhecimento com preservação da capacidade funcional, autonomia e qualidade de vida. Então, várias alterações, a gente pode observar várias alterações decorrentes do próprio processo de senescência, né? O próprio processo de envelhecimento fisiológico que todos vamos enfrentar. Então, nós podemos destacar as alterações cognitivas, alterações visuais, auditivas e vestibulares, né, com a presença de tonturas, o aumento na prevalência de doenças pulmonares e doenças cardiovasculares, além de déficit de força muscular e associado ou não a problemas ósseos e articulares, certo? Então, as alterações desses sistemas causam as doenças crônicas não transmissíveis mais prevalentes nessa população. Então, ao mesmo tempo que esse boom de idosos, né, que esse envelhecimento populacional, ele é um triunfo,
né, a população de idosos está crescendo de forma acelerada por causa do aumento da expectativa de vida alcançado nessas últimas décadas. Mas, ao mesmo tempo, passa a ser um desafio, porque por mais que a população esteja vivendo por mais tempo, essa conquista ainda levanta o questionamento de que, será que essa conquista está sendo alcançada com dignidade, com respeito e com participação social? Será que as pessoas elas estão envelhecendo e estão envelhecendo com qualidade de vida, né, que é um principal fator, um dos fatores mais fortes que determinam a habilidade do indivíduo de manter a autonomia e a independência? Então, assim, é um desafio porque, por mais que a população esteja avançando em quantidade de anos vividos, ainda não há uma garantia aos idosos de uma vida livre, né, ou pelo menos com um número mínimo de incapacidades e qualidades, certo? Então, estamos vivendo mais, só que sem uma garantia de que estaremos vivendo mais anos com mais qualidade de vida, certo? Então, o envelhecimento populacional vai trazer diversos desafios à nossa população, sendo que o principal desafio do século XXI vai ser cuidar de uma população de mais de 32 milhões de idosos, sendo que a maioria possuindo níveis socioeconômicos e educacionais baixos e com alta prevalência de doenças crônicas incapacitantes, certo? Um idoso com uma ou mais doenças crônicas pode ser considerado um idoso saudável, se comparado a um idoso com as mesmas doenças, porém sem o controle dessas doenças, né, com sequelas decorrentes delas e alguma incapacidade associada. Então, o conceito clássico de saúde da OMS, ele se mostra inadequado para descrever o universo de saúde dos idosos, já que a ausência de doenças é um privilégio de poucos, e o completo bem-estar, ele pode ser atingido por muitos, independentemente da presença ou não de doenças. À semelhança de outros países latino-americanos, o envelhecimento no Brasil ele é um fenômeno predominantemente urbano, resultando principalmente do intenso movimento migratório iniciado na década de 60, motivado pela industrialização desencadeada pelas políticas desenvolvimentistas. Então, esse processo de urbanização, ele propicia o acesso da população ao serviço de saúde e saneamento, né, que contribuiu para uma queda da taxa de mortalidade, sendo que essa urbanização também possibilitou o maior acesso a programas de planejamento familiar, métodos anticoncepcionais. Então, com isso, associada a uma uma queda na taxa de mortalidade, a gente também teve uma significativa redução na taxa de fecundidade. No Brasil, isso ocorreu rapidamente, né, num contexto ainda de desigualdades sociais, economia frágil, níveis de pobreza, acesso à saúde ainda considerado precário. Então, o envelhecimento populacional traz alguns desafios que iremos enfrentar, estamos enfrentando, na verdade, certo? Que seria, o primeiro, a carga dupla de doenças. Então, principalmente em países em desenvolvimento, aliás, ainda há uma maior luta contra doenças infecciosas, desnutrição e até complicações na própria fase de puerpério. Então, acompanhando essas complicações, a gente ainda tem um rápido crescimento do número de doenças crônicas não transmissíveis associadas ao processo de envelhecimento, né? Essa mudança no padrão de doenças transmissíveis para as não transmissíveis vem ocorrendo rapidamente na maioria dos países desenvolvidos, onde a população de países desenvolvidos sofre mais morte ou invalidez por doenças cardiopáticas, né, por cardiopatias, câncer e depressão. O segundo desafio de uma população em processo de envelhecimento
é o maior risco de deficiências. Então, diversas pessoas desenvolvem alguma deficiência mais tarde, que se relaciona ao desgaste do próprio processo de envelhecimento, como, por exemplo, uma osteoartrite, uma osteoartrose, tá? Ou o início de uma doença crônica que poderia ter sido evitada, que é o que a gente vê muito na nossa população, que é a presença de diabetes, presença de hipertensão arterial, ou até mesmo uma própria doença degenerativa como a demência. Então, a probabilidade de sofrer sérias ou graves deficiências cognitivas e físicas aumenta drasticamente em pessoas de idade mais avançada. Então, é importante ressaltar que os adultos com mais de 80 anos formam o grupo que mais cresce em todo o mundo, certo? Entretanto, as doenças associadas ao processo de envelhecimento e o início das doenças crônicas podem ser prevenidos ou pelo menos adiados. Outras deficiências que a gente também pode destacar são aquelas que incluem perda de visão e audição, que ainda também é bastante comum na população idosa. Então, há uma necessidade de caráter emergente, né, de políticas e programas que ajudem a prevenir ou a reduzir essa carga de deficiências na população geriátrica, tanto em países em desenvolvimento quanto em países desenvolvidos. Os processos incapacitantes, eles aumentam a necessidade das pessoas idosas e levam ao isolamento social e à dependência, que é o que a gente não quer que ocorra nessa população, certo? Então, o terceiro desafio a ser enfrentado seria a provisão de cuidado para populações em processo de envelhecimento, né? Porque à medida que as populações envelhecem, um dos maiores desafios da política de saúde é conseguir alcançar um equilíbrio entre o apoio, o incentivo ao autocuidado, o incentivar o idoso a cuidar de si mesmo, o apoio informal, que seria aquele cuidado proveniente de familiares e amigos, e o próprio cuidado formal por meio do serviço social e serviço de saúde. No entanto, existe uma certa preocupação com as tendências demográficas que a gente vem enfrentando em diversos países, que indicam um aumento na porcentagem de mulheres sem filhos ou uma redução do número de filhos por casal. Sem falar na mudança do aumento do número de divórcios ou de ausência de casamentos. Então, tudo isso faz com que haja uma diminuição na rede de apoio informal, um apoio da família. Então, o cuidado por meio do cuidado formal, né, pelo serviço social e serviço de saúde, precisam ter algum investimento por meio da capacitação de cuidadores, de home care, serviços de reabilitação e equipamentos de auxílio, por exemplo. Outro desafio seria a feminização do envelhecimento, né, da população, na verdade. As mulheres acima de 80 anos representam são duas vezes mais mulheres do que homens acima de 80 anos, sendo que dentre aqueles indivíduos com 60 anos ou mais, cerca de 80% são mulheres, certo? Então, as mulheres elas vivem mais do que os homens em quase todos os lugares e têm essa vantagem da longevidade, mas também são ainda vítimas mais frequentes de violência doméstica, violência financeira, a discriminação no acesso à saúde, ao salário, à alimentação, enfim, medidas de seguro social, até o próprio poder político. Então, essas desvantagens cumulativas significam que as mulheres, ou facilitam que as mulheres, mais do que os homens, apresentem mais níveis de pobreza e apresentem mais deficiências em idades mais avançadas, certo? E ainda mais levando em consideração que as mulheres tendem a viver por mais anos do que os homens. Então, além de todos esses agravos sociais, socioeconômicos, a gente ainda tem um agravo em saúde, uma vez que ela vai estar mais exposta às doenças crônicas não transmissíveis pelo próprio uso dos seus sistemas ao longo da vida. Outro desafio seria a garantia da ética, né, a presença das unicidades.
onde as sociedades elas que valorizam a justiça social, elas devem lutar para assegurar que todas as políticas e as práticas sejam garantidas, sejam mantidas, e que tenham a garantia dos direitos de todas as pessoas, independentemente da idade. Então, a defesa e os processos de tomada de decisão da ética devem construir estratégias em todos os programas, práticas, políticas e pesquisas sobre o processo de envelhecimento. As iniquidades quanto à atenção à saúde ocorrem quando porções de populações pequenas e comparativamente prósperas e em processo de envelhecimento, especialmente em países desenvolvidos, consomem um montante desproporcional dos recursos públicos aos seus cuidados. Então, em vários casos, os meios para a terceira idade alcançar sua dignidade e independência, receber cuidados e participar em assuntos cívicos, né, são bastante limitados. Outro desafio é a economia de uma população em processo de envelhecimento. Então, há uma preocupação econômica tanto em países desenvolvidos como naqueles em desenvolvimento, né? Possivelmente, uma maior preocupação por não permitir que uma força de trabalho, não vê, né, a perspectiva de uma força de trabalho em redução, seja capaz de manter aquela parte da população tradicionalmente considerada dependente, ou seja, né, as crianças e os idosos. Então, além disso, os países em desenvolvimento sofrem mais esse impacto, já que enquanto os países desenvolvidos eles obtiveram maior capital antes de envelhecer, nos países em desenvolvimento eles estão envelhecendo antes de obterem um aumento significativo, substancial da sua riqueza. Então, existem boas razões econômicas para se implementar programas e políticas que promovam o envelhecimento ativo, em termos de aumento de participação e até a própria redução de custos com cuidados. Então, a pessoa que se mantém saudável conforme ela envelhece, enfrenta menos problemas para continuar a trabalhar, certo? Então, isso vai muito ao encontro de que a velhice em si, ela não está associada ao aumento das despesas médicas. O que justifica os gastos dessas despesas são as deficiências e a saúde precária dessa população, que está muito frequentemente associada à velhice, certo? Se as pessoas envelhecerem com uma saúde melhor, né, tiverem um maior cuidado com a saúde ao longo da vida, as despesas médicas provavelmente não aumentarão de modo tão rápido. Então, há um certo temor, uma certa preocupação por parte dos governantes, talvez mais do que tudo, de que o envelhecimento, esse rápido envelhecimento da população leve a uma explosão incontrolável, assim, saia do controle esse custo com a saúde e com o seguro social. Então, uma segunda grande preocupação dos governantes é de que a população idosa ela pode colocar em risco os sistemas de seguro social, certo? Então, a ideia e até um incentivo é de que todas as pessoas acima de 60 anos, que todas as pessoas, na verdade, independente da idade, ela deve ser estimulada a continuar a trabalhar, tanto no mercado formal quanto informal. Então, tirar a ideia de que as pessoas acima de 65 anos são dependentes, né? Levar em consideração que essa premissa é falsa, e dar as mesmas oportunidades a essas pessoas de permanecer no mercado de trabalho, ok? Tanto no mercado de trabalho formal, quanto no próprio mercado de trabalho informal ou atividades involuntárias, certo? Por exemplo, pessoas idosas que tomam conta dos seus netos para permitir que os filhos eles possam sair para trabalhar. Então, isso seria uma participação no mercado de trabalho informal, certo? Além disso, uma população idosa, ela promove, então, outras vantagens para a economia em geral, tá? Os países com redução da capacidade da população em idade produtiva poderão contar com trabalhadores mais experientes e as indústrias elas seriam capazes de atender às necessidades dos seus consumidores mais velhos. O envelhecimento populacional ele requer, portanto,
que os governos e o setor privado eles pensem nesses desafios para a segurança social e os sistemas de pensão, tá? Para promover uma abordagem equilibrada da provisão de proteção social, visando também os objetivos econômicos, certo? Então, a meta deve ser assegurar padrões de vida adequados para as pessoas durante o processo de envelhecimento e, ao mesmo tempo, reconhecer e aproveitar as habilidades dessa população, suas habilidades e suas experiências, e estimular uma transferência harmônica do conhecimento da experiência entre as gerações. E, por fim, outro desafio do envelhecimento populacional seria talvez o mais importante, que é a criação de um novo paradigma. Então, por muito tempo e ainda atualmente, a terceira idade, foi tradicionalmente associada à aposentadoria, à doença, à dependência. E as políticas e programas vinculados a esse paradigma tão ultrapassado não refletem a realidade, o que realmente acontece. Porque, na verdade, a maioria das pessoas elas permanece independente na idade mais avançada e eles almejam essa independência. Então, a gente tem que aproveitar e estimular essa independência funcional. Então, é o momento de termos um novo paradigma que perceba que os idosos eles são participantes ativos de uma sociedade, podendo atuar como contribuintes ativos, beneficiários do desenvolvimento, e a criação desse paradigma ela deve ser estimulada desde a fase da criança, certo? Desde que a pessoa ela começa a realmente entender o que está acontecendo ao seu redor. Esse novo paradigma ele requer programas que apoiam o aprendizado em todas as idades, que criem oportunidades para essa população idosa e permita que essas pessoas possam entrar e sair do mercado de trabalho para assumir o papel que eles bem desejarem em qualquer momento, em diferentes momentos. Outro desafio também importante, que eu até comentei desde o início da aula, seria a presença das doenças crônicas não transmissíveis. Então, a OMS reconhece que essas doenças crônicas estão surgindo cada vez mais cedo, por isso é importante chamar a atenção para elas durante toda a vida, desde os primeiros aos últimos anos de vida, certo? E programas e políticas de envelhecimento ativo reconhecem a necessidade de incentivar e equilibrar a responsabilidade pessoal, que seria o cuidado com si mesmo, criar ambientes amistosos para essa faixa etária e promover uma maior solidariedade entre essas gerações. Então, esse artigo que eu deixo aqui para vocês, ele mostra justamente isso, tá? De que a qualidade de vida que as pessoas terão quando avós depende não só do risco e das oportunidades que elas experimentaram durante toda a vida, mas também da forma como as gerações posteriores vão oferecer ajuda e apoio a essa pessoa quando necessário, tá? Mas um do principal ponto a ser levado em consideração na promoção do envelhecimento ativo é a promoção do envelhecimento bem-sucedido. Então, a teoria biomédica do envelhecimento bem-sucedido, ela é entendida pela melhora da expectativa de vida, acompanhada de uma redução do acometimento físico, mental e dos níveis de incapacidade. Então, o modelo mais usado no mundo é o modelo de Holland e Kahn, que divide a população entre o envelhecimento comum, que seria o declínio normal da função física, social e cognitiva com a idade, e o envelhecimento bem-sucedido, onde a perda funcional ela é minimizada, então não tem pouca ou nenhuma diminuição da função, seja ela fisiológica ou física, relacionada
a idade. Então, segundo eles, há 3 componentes de um envelhecimento bem-sucedido. O primeiro é a ausência de doença e os seus fatores de risco, a manutenção da função física e cognitiva e o engajamento ativo com a vida, né? Incluindo a manutenção da autonomia e do suporte social. No entanto, esse modelo falha em dizer as implicações do fato que o envelhecimento sem doença é irrealista, certo? Principalmente na população brasileira. Então, esses autores definem o envelhecimento bem-sucedido como a ausência de doenças e incapacidade, alta função cognitiva e física, engajamento social e o envelhecimento saudável ou ótimo. E esse conceito vai de encontro à realidade na qual a gente está inserido, onde a população ignora que as pessoas da terceira idade são importantes recursos, né? Um recurso importante, quando na verdade elas representam um recurso importante para todas as esferas das estruturas da sociedade, tá? Envelhecimento bem-sucedido, ausência de doença e incapacidade, e por causa disso esse modelo se torna irrealista. Só que para os idosos a gente tem um conceito biomédico, mas o que eles consideram que é um envelhecer bem, certo? Então, um estudo realizado em 2005 2004, 2005, mostrou que o principal ponto a ser considerado para o envelhecimento ativo da população idosa é a manutenção dos níveis de saúde, acompanhado dos fatores psicológicos e as atividades e os papéis sociais, certo? Além de um controle das suas próprias finanças, do apoio da vizinhança e a manutenção, a preservação das relações sociais, certo? Esse estudo foi realizado com quase 1.000 idosos a partir de 60 anos na Inglaterra. Então, isso levou ao interesse internacional em como promover um envelhecimento mais saudável e como garantir um envelhecimento bem-sucedido para essa população de idosos, levando em consideração o seu entendimento quanto ao envelhecimento bem-sucedido. Então, o envelhecimento ativo e bem-sucedido, ele passa a ser um interesse, né, internacional, ok? E políticas e programas de envelhecimento ativo, eles são necessários para permitir que as pessoas, com as suas capacidades e preferências à medida que envelhecem, e para prevenir ou retardar incapacidades e doenças crônicas que são caras tanto para os indivíduos, quanto para a família, quanto para o Sistema Único de Saúde, certo? Então, a palavra ativo, ele se refere à participação contínua nas questões sociais, econômicas, culturais, etc. E não se refere somente à capacidade de estar fisicamente ativo ou de fazer parte da força de trabalho. Então, a gente tem algumas políticas, não só no Brasil, né? Esse material aqui vocês podem encontrar facilmente na internet, uma leitura muito boa que abre bem os horizontes acerca do envelhecimento ativo e da importância de promover o envelhecimento ativo para a promoção da saúde, né? Para fazer com que os idosos eles vivam por mais tempo, mas que eles tenham um acesso, uma garantia a uma vida digna com qualidade de vida, ok? E outras organizações ao redor do mundo que também fazem estratégias no intuito de buscar e promover o envelhecimento ativo para a população de idosos. Então, o termo adotado pela OMS no final da década de 90 de envelhecimento ativo foi adotado, né, pela OMS, e ele é considerado a chave para permitir as pessoas a realizarem seus próprios potenciais, vivendo por conta própria, com uma experiência positiva sem incapacidade, com oportunidades contínuas para a vida, participação e segurança, certo? E esse envelhecimento ativo, ele permite que as pessoas percebam o seu potencial para o bem-estar, tanto físico quanto social, quanto mental, ao longo do curso da vida,
e que essas pessoas participem da sociedade de acordo com as suas necessidades, as suas vontades e as suas capacidades, enquanto ao mesmo tempo propicia proteção, segurança e cuidado adequado quando necessário. Então, o envelhecimento ativo permite o reconhecimento dos direitos da população idosa, a igualdade de oportunidades e tratamento em todos os aspectos da vida à medida que eles envelhecem. Então, o envelhecimento ativo, ele exige que sejam criadas ações de prevenção e atenção à saúde, certo? Para fazer com que haja um aumento da curva de sobrevivência. Então, fazer também com que os processos de doenças e incapacidades fiquem realmente mais concentrados nos anos finais da vida dos idosos. Então, o objetivo do envelhecimento ativo é aumentar a expectativa de vida saudável, tá? Uma vida saudável e a qualidade de vida para todas as pessoas que estão envelhecendo, inclusive as que são frágeis, fisicamente incapacitadas e que requerem cuidados. O envelhecimento ativo traz alguns fatores determinantes, tá? Há evidências de que o estímulo e as relações afetivas seguras na infância, eles influenciam a capacidade individual de aprendizagem e de convívio em sociedade durante todos os estágios posteriores da vida. Então, esse é o principal determinante de um envelhecimento ativo, certo? Então, a gente tem alguns fatores determinantes transversais, né, que sempre estão presentes, cultura e gênero. A cultura vai modelar a nossa forma de envelhecer, porque ela influencia todos os outros fatores determinantes do envelhecimento ativo. Quando as sociedades atribuem sintomas de doença ao processo de envelhecimento, elas têm menor probabilidade de oferecer serviços de proteção, de prevenção, de detecção precoce, próprio tratamento apropriado, por achar que aquela condição ela é normal para a população idosa, certo? E os fatores culturais também influenciam na busca de comportamentos mais saudáveis. Por exemplo, as atitudes relacionadas ao tabagismo estão mudando gradativamente em vários países, uma vez que hoje em dia a gente já tem o conhecimento de que o fumo ele faz mal à saúde em diversos aspectos. Então, a própria população já vem tentando mudar ao longo do tempo, certo? E em muitas sociedades, as mulheres jovens e adultas têm status social inferior e acesso mais restrito a alimentos com maiores níveis nutricionais, à própria educação, ao trabalho digno e significativo e até o serviço de saúde. Então, o papel tradicional das mulheres como responsáveis pelos cuidados com a família também pode contribuir para o aumento da pobreza e de problemas de saúde quando essas mulheres elas ficam mais velhas. Então, algumas mulheres elas são forçadas a largar o trabalho remunerado para assumir o cuidado com a família. Outras nunca têm acesso ao trabalho remunerado, já que cuidam de filhos, pais, idosos, cônjuges, netos em tempo integral. E, por outro lado, homens jovens e adultos estão mais sujeitos às lesões incapacitantes ou morte por causa de violência, aos próprios riscos ocupacionais e até ao próprio suicídio. Também, os homens eles assumem comportamento de maior risco, né, como o fumo, o consumo de bebida alcoólica e até as próprias drogas ilícitas, e também se expõem necessariamente a violências e ao risco de lesão. Então, em relação aos fatores determinantes relacionados ao sistema de saúde e de serviço social, então, para promover o envelhecimento ativo, esses sistemas, eles necessitam ter uma perspectiva de curso da vida, que vise realmente a promoção de saúde, prevenção de doenças e o acesso equitativo ao cuidado primário e de longo prazo de qualidade. Além disso, deve-se dar atenção também aos serviços de saúde mental, né, que desempenham um papel crucial no envelhecimento ativo. E esses cuidados eles deveriam ser parte integral na assistência a longo prazo. Também deve-se dar uma atenção especial aos subdiagnósticos de doença mental, especialmente depressão, e as taxas de suicídio entre os idosos. Então, os fatores comportamentais determinantes é a adoção de estilos de vida saudáveis
e a participação ativa do cuidado da própria saúde são importantes em todos os estágios da vida. E um dos mitos de envelhecimento é que é tarde demais para se adotar um estilo de vida saudável nos últimos anos, sendo que, pelo contrário, o envolvimento, o engajamento, né, começar a realizar atividade física inadequada, começar a consumir alimentos mais saudáveis, deixar de fumar ou de consumir bebida alcoólica ou até de fazer uso de medicamentos, né, que muita gente toma sem prescrição médica, podem prevenir a presença de doenças e o próprio declínio funcional, aumentar a longevidade dessa população e a qualidade de vida desses indivíduos, certo? Então, reduzir a taxa de tabagismo, se engajar em atividades físicas, alimentação saudável, cuidar da saúde oral, principalmente porque ela pode estar também associada à desnutrição, enfim. Então, os fatores determinantes relacionados a aspectos pessoais, né, os determinantes pessoais, a biologia e a genética têm grande influência sobre o processo de envelhecimento. Os fatores psicológicos, que incluem também a inteligência e a capacidade cognitiva, como, por exemplo, a capacidade de resolver problemas, né, e se adaptar a mudanças e perdas, né, a própria resiliência desses indivíduos, são fortes indicadores de envelhecimento ativo e da própria longevidade. Outros fatores psicológicos que são adquiridos ao longo da vida têm grande influência no modo como essas pessoas vão envelhecer. Então, a autoeficiência, que seria a crença da capacidade de exercer controle sobre sua própria vida, está relacionada às escolhas pessoais de comportamento durante o processo de envelhecimento e a própria preparação para a fase da aposentadoria. Então, saber superar essas adversidades que aparecem ao longo da vida determina o nível de adaptação às próprias mudanças, como é o próprio caso da aposentadoria, e a crise do processo de envelhecimento, né, como a privação de algumas atividades e até o mesmo próprio surgimento de doenças. Nós temos também aqueles fatores relacionados ao ambiente físico, né, ambientes físicos adequados à idade podem representar a diferença entre a independência e a dependência para os indivíduos, mas especialmente aqueles que em processo de envelhecimento, né? Então, promoção de moradia segura, água limpa, ar puro, alimentos seguros, reduzir a chance de quedas nessa população. Então, os determinantes sociais, apoio social, oportunidade de educação e aprendizagem, proteção contra a violência e maus tratos na população idosa. Então, são fatores essenciais do ambiente social que estimulam a saúde, a participação e a segurança dessa população à medida que as pessoas elas envelhecem. Então, situações de solidão, isolamento social, o próprio analfabetismo, maus tratos, até exposição a situações de conflito aumentam os riscos de deficiência e morte precoce. E os fatores determinantes econômicos, certo? Se levarmos em consideração a renda, idosos com menor renda apresentam maior risco de doenças e deficiências, enquanto os idosos, tornando os idosos particularmente vulneráveis. Em relação também à proteção social, nos países em desenvolvimento, os idosos que precisam de assistência tendem a confiar na ajuda da família, em transferências de serviços informais, economias pessoais, pois ainda há pouquíssimos programas de serviço social nesses locais. O trabalho, né? Se mais pessoas pudessem ter o quanto antes em sua vida oportunidade de trabalho digno, com remuneração adequada, em ambientes apropriados e protegido contra riscos, iriam chegar à velhice ainda capazes de participar da força de trabalho. Então, em todas as partes do mundo, há um aumento de reconhecimento da necessidade de se apoiar a contribuição ativa e produtiva que idosos podem dar e fazem no trabalho formal, informal, nas atividades não remuneradas em casa e até em ocupações voluntárias, certo? Mas aí o que fazer
para promover um envelhecimento ativo. Então, várias ações locais e regionais podem ser feitas para a promoção do envelhecimento ativo, né? Como promover um envelhecimento ativo no trabalho. Então, alguns aspectos que a gente pode considerar, como para ter o conhecimento de trabalhadores idosos, desenvolver serviços inovadores para apoiar o emprego dos trabalhadores idosos, compartilhar ideias e práticas melhores para o envelhecimento ativo no trabalho, como promover ações regionais e locais. O que essas ações podem fazer para promover o envelhecimento ativo na sociedade? Então, promover acessibilidade e até encorajar as atividades voluntárias de idosos, facilitar as redes sociais, certo? E apoiar cuidados informais para promover um estilo de vida saudável e envelhecimento independente. Ajudar na prevenção de vícios, certo? Apoiar a moradia independente em casa por meio de inúmeras soluções inovadoras baseadas em tecnologias. Promover qualidade de vida e cuidado a longo prazo, além de melhorar também a acessibilidade do transporte e a infraestrutura, que vai estar diretamente relacionado à própria independência desses indivíduos, certo? Então, para fortalecer a solidariedade entre as gerações, com promoção de trocas educacionais entre elas, facilitando o entendimento mútuo entre essas gerações, e promover diversidade etária no trabalho, e tanto na população jovem quanto na população idosa. Então, o modelo teórico do envelhecimento ativo, segundo a OMS, em 2013, envolve, a União Europeia em 2013, envolve vários determinantes relacionados aos serviços de saúde social, ambientes, economia, ambiente físico-social, assim como fatores pessoais e de comportamento inseridos em um contexto cultural. Então, existem alguns pilares da estrutura política para o envelhecimento ativo, certo? Então, para atingir os objetivos dos pilares, há uma demanda, né, de vários setores, além dos serviços sociais e de saúde, incluindo educação, emprego e trabalho, segurança social e financeira, habitação, transporte, justiça, etc. Além disso, todas as políticas precisam apoiar a solidariedade entre as gerações e incluir metas específicas para reduzir as iniquidades entre homens e mulheres e entre diferentes subgrupos da população mais idosa. Uma abordagem de envelhecimento ativo busca eliminar essa discriminação de idade e reconhecer a diversidade das populações mais velhas. Então, as pessoas mais velhas e seus cuidadores precisam estar envolvidos ativamente no planejamento, na implementação e na avaliação de políticas, programas e atividades para o desenvolvimento do conhecimento relacionado ao envelhecimento ativo. Então, em última instância, uma abordagem coletiva do envelhecimento dos idosos irá determinar como nós, nossos filhos e nossos netos irão experimentar a vida mais tarde. Então, comentando sobre um dos pilares do envelhecimento ativo, que seria a saúde, né? Quando os fatores de risco, sejam eles comportamentais ou ambientais, de doenças crônicas de declínio funcional são mantidos baixos e os fatores de proteção eles são elevados, as pessoas passam a desfrutar maior quantidade e maior qualidade de vida. Então, elas permanecem sadias, né, sem incapacidades e capazes de cuidar da própria vida à medida que envelhecem. Sendo que, se há uma promoção disso, poucos idosos vão precisar constantemente de tratamentos médicos e serviços assistenciais. Aqueles que realmente devem ter acesso a toda uma gama de serviços sociais e de saúde que atendem às necessidades e aos direitos de homens e mulheres em processo de envelhecimento. Então, deve-se prevenir e reduzir a carga de deficiência em excesso, doenças crônicas e mortalidade prematura, reduzir os fatores de risco associados às principais doenças, aumentar os fatores que protegem a saúde, etc. Então, outro pilar seria a participação. Então, quando o mercado de trabalho, o emprego, a educação
As políticas sociais de saúde e os programas apoiam a participação integral em atividades socioeconômicas, culturais e espirituais, conforme seus direitos humanos fundamentais, capacidades, necessidades e preferências. Os indivíduos eles continuam a contribuir para a sociedade com atividades remuneradas e não remuneradas enquanto elas envelhecem. E por fim, a segurança. Então, quando as políticas e os próprios programas, né, de promoção do envelhecimento ativo abordam as necessidades e os direitos dos idosos, a segurança social, física e financeira, então ficam assegurados a proteção, a dignidade, a assistência aos mais velhos que não podem mais se sustentar e se proteger. Então, as famílias e as comunidades são auxiliadas nos cuidados de seus membros, membros familiares mais velhos. Então, atualmente, é praticamente um consenso entre os profissionais da área da saúde que a atividade física é um fator determinante no sucesso do processo de envelhecimento. E um estudo realizado mostrou as queixas, né, de algumas barreiras, a identificação de algumas barreiras para a realização de atividade física na população idosa, né? Então, eles reclamaram da falta de equipamento, falta de tempo adequado, a falta de conhecimento de como realizar o exercício, né? O medo da lesão e uma maior necessidade de repouso. No entanto, essas barreiras, elas são facilmente superadas, né? Com divulgação de novas mensagens de promoção de saúde, de promoção da atividade física, que mostram que não há necessidade de equipamento, local, habilidade ou conhecimento para uma pessoa ser regularmente ativa, já que atividades simples, com coisas que encontramos em casas, né, que oferecem pouco risco de lesão, podem ser realizadas. Então, é sugerido na literatura que grande parte dos aspectos deletérios do envelhecimento, como o comprometimento da marcha do equilíbrio e a presença de depressão, podem ser amenizados com a intervenção por meio da prática de exercícios físicos regulares. Apesar de existir uma associação entre a atividade física e a saúde, a maior parte da população é inativa completa ou parcial, visto que nas últimas décadas, com o fenômeno da urbanização, como eu falei, nosso estilo de vida tornou-se menos ativo. Então, a atividade regular pode contribuir muito para evitar os problemas trazidos pelo envelhecimento e o seu enfoque principal deve ser a promoção de saúde. Contudo, em indivíduos com patologias já instaladas, a prática de exercícios orientados pode ser muito importante para controlar a doença, evitar a sua progressão e até reabilitar esse paciente. Aqui, como eu falei. A força muscular, ela é afetada e reduzida com o envelhecimento, né? Isso ocorre por causa de consequências das limitações tanto da atividade física quanto da própria massa muscular, que seria um resultado do próprio desuso ao longo do tempo, certo? Enquanto o treinamento de endurance, ele tem pouco impacto na prevenção da perda de massa muscular com envelhecimento, o treinamento de força pode manter ou aumentar a área transversa de fibras musculares, tanto de homens quanto de mulheres mais velhas. Então, é mais um ponto que se deve focar, de que os idosos eles podem e devem realizar atividades físicas, atividades de fortalecimento, não só exercícios aeróbicos, apesar de todos os benefícios da atividade aeróbica. Então, vários benefícios e efeitos podem ser observados, sejam antropométricos, como uma melhora da massa muscular, metabólicos, como a diminuição da frequência cardíaca e da pressão arterial, benefícios cognitivos e pessoais, prevenindo ou retardando, o declínio das funções cognitivas e uma diminuição no risco de depressão, uma abordagem nas quedas e uma abordagem terapêutica para reduzir o próprio risco de quedas, melhorar a velocidade da marcha, tempo de reação, controle de obesidade, etc. Existem algumas orientações dadas para a realização de atividade física,
em idosos. Então, para atividades aeróbicas, é recomendado que o idoso deve realizar atividades aeróbicas de intensidade moderada por pelo menos 30 minutos por dia, nos 5 dias da semana, e realize exercícios de fortalecimento muscular com peso, tá? Com séries de 10 a 15 repetições, de 8 a 10 exercícios que trabalhem os grandes grupos musculares de 2 a 3 dias não consecutivos. Realize exercícios de flexibilidade, exercícios com menos de 10 minutos, com maior número de alongamento, né, de músculos e tendões, por 10 a 30 segundos, com 3 a 4 repetições de cada movimento estático, todos os dias de atividade aeróbica e de fortalecimento, e exercícios de equilíbrio 3 vezes por semana. Então, essas são algumas recomendações dessas referências aqui, que vocês podem estar consultando na lista de referências que eu coloquei. Então, fica a mensagem de que idosos, eles podem e são beneficiados para a promoção do envelhecimento ativo, envelhecimento sem dependência e sem limitações funcionais pelo exercício físico, e que também não se precisa de muito para poder realizar as atividades físicas, certo? Então, orientações domiciliares de como realizar um exercício são formas baratas, né, baixo custo, apresentam uma boa eficácia e que podem ser realizados no próprio ambiente domiciliar do idoso. Obrigada. Então, qualquer dúvida, vocês podem mandar e-mail. Espero vocês nos próximos encontros. Um abraço.